Meus irmãos, já no início aqui eu preciso fazer uma explicação quanto ao que farei agora com relação ao estudo. Na verdade, hoje será algo diferente. Como assim? Eu farei a leitura de uma carta, Como os irmãos sabem, eu estou, na verdade, no último dia do Senhor, eu dei um estudo na Betel sobre o Natal, e no próximo dia do Senhor eu falarei sobre a segunda parte. Assim, espero que os irmãos que não escutaram ainda possam ouvir o primeiro estudo e também, assim, ouçam o segundo estudo. Eu aproveitei o período, o momento aqui, para também tocar nesse assunto. No primeiro estudo que eu dei na Betel, eu disse que teria muitas maneiras de eu poder abordar esse assunto. E eu resolvi escolher um artigo específico, como eu tenho feito na Betel. Como eu disse, veremos a segunda parte desse artigo, a parte onde o autor ali cita alguns argumentos que são usados a favor da celebração do Natal, e ele vai ponderá-los e refutá-los, respondê-los à luz da palavra de Deus. O que eu vou fazer agora? Eu resolvi pegar um texto, que é essa carta, de um outro pastor, que tem um tom, essa carta tem um tom bastante pastoral. Não que o tom do autor também, não, do Brian Shirley, não tenha algo de pastoral também, tem. Mas eu digo que essa carta, especificamente, ela é bem marcada por isso. Ele usa argumentos teológicos em alguns momentos, mas você percebe que o tom dele, do começo ao fim, é de maneira pastoral, aconselhando os demais irmãos a pensarem acerca desse assunto e, assim, relatando a sua própria experiência, de como ele lidou com isso, como isso foi feito na vida dele, melhor dizendo, como era o seu contexto familiar, como ele foi criado, a ligação que ele tinha com essa celebração e como houve essa mudança na vida dele. Então, o título do texto dessa carta é Uma Carta Aberta sobre a Observância do Natal. Uma carta aberta sobre a observância do Natal. Esse texto, até onde eu sei, não está traduzido. Ele foi escrito pelo reverendo Samuel Kitchen. Ele diz o seguinte, e como eu falei, eu irei ler e fazer muito breves considerações. Se eu fizer alguma, será bem breve mesmo. Meu intuito é mais fazer tudo da carta e, assim como o autor aqui, pedir que você reflita acerca do que ele coloca. Ele diz assim: Caro cristão sincero, lembro-me bem de como minha família celebrava o Natal quando eu era jovem. Todos os meus irmãos dormiam em seus sacos de dormir no andar de baixo, e todos nós nos levantávamos juntos ao amanhecer para abrir os presentes de nossos queridos pais. Antes de podermos subir e abrir nossos presentes, tiramos uma foto nas escadas em ordem de idade, pela idade. Aí ele diz: tenho 8 irmãos. Então corremos para cima, e eles corriam para cima e íamos abrir nossos presentes, enquanto os nossos pais amorosos nos observavam. E sem dúvida, se divertiam com tudo isso. Passamos o resto do dia viajando para os dois lados da família dos meus pais, vendo avós e primos, abrindo presentes, comendo comidas saborosas e nos confraternizando com a alegria do feriado natalino. Papai Noel nunca foi grande coisa para nós. Mantivemos Jesus como motivo da temporada, daquele período ali. Nos dias e semanas que antecediam o 25 de dezembro, nós realizávamos o culto familiar na mesa de jantar e observávamos o calendário do Advento. Tínhamos a coroa de flores, as velas e meditações devocionais sobre a história da Natividade. O ponto alto de cada ano era quando meu pai se vestia de pastor e nos contava o que via sob o céu estrelado. Quando eu era pré-adolescente,
interpretei José na peça de Natal. E minha igreja sempre fazia um culto de véspera de Natal. Observava a comunhão e alguns vocalistas realmente bons, eles sempre cantavam, eles citam o nome da música, é uma música que se chama O Noite Santa. A cena era sempre muito majestosa e inspiradora. No entanto, em 2014, como um jovem com filhos pequenos, eu coloquei tudo isso de lado. Nada mais de árvores de Natal, nada mais de presentes de Natal, nada mais de saudações de Feliz Natal e peças especiais de Natal. Começamos a tratar aquele dia e os dias que o antecedem como qualquer outro dia. É bom estar de folga do trabalho e da escola e talvez ver a família, mas não é mais não é mais tratado como um dia sagrado na minha casa. Não foi porque fomos desligados pelas conexões pagãs do Natal, nem porque eu gostava de ser o Grinch. Foi devido à percepção de que o Natal não agradava a Deus e era prejudicial ao nosso bem-estar espiritual. E é meu desejo sincero ajudar o povo de Deus a perceber o mesmo agora. Não se trata de vencer um debate teológico, embora seja teológico. Até onde eu sei, meus próprios motivos, quero ajudar o povo de Deus a crescer em Cristo. Então, por favor, leia o resto da minha carta com a mente aberta. Foi escrito por uma pessoa que entende as conexões emocionais, as tradições, os cheiros e os sinos. Foi escrito por uma pessoa que vê a Bíblia como a única regra de fé e prática. Foi escrito com o bem da igreja e a glória de Deus em mente. Veja, essa primeira parte aqui, deixa eu fazer uma breve consideração. Observe como o autor ele traz um relato pessoal acerca da sua própria experiência, dele, pessoal, e do seu contexto familiar. Então, a carta aqui é de um ministro do Evangelho que experimentalmente sabe também o que é lidar com isso. Ele não nasceu num contexto onde ele já foi criado assim. Não que isso fosse errado, pelo contrário, né? Na verdade, teria sido abençoador para a vida dele. Mas se alguém quisesse dizer a ele: você não sabe o quão difícil é ter que abrir mão dessas coisas, você não sabe o quão difícil é ter que fazer uma renúncia em relação ao que tudo está envolvido ali. Ora, ele sabe. E essa é a realidade da maioria de nós. Nosso contexto ocidental, que fomos criados nessa circunstância. O relato do autor aqui não é igual, obviamente, mas tem semelhanças com o meu mesmo, pessoal. Tanto é que essa é uma das razões por que eu escolhi ler esse texto aqui, essa carta. Pois me identifico com algumas das coisas que são aqui mencionadas. Eu sei o quanto é difícil nós abandonarmos certas coisas que até onde a gente sabia não parecia nada de mal. Pelo contrário, a nossa observação de uma data, de uma celebração como essa, ainda mais que faz uso do nome do Senhor, menção ao seu nascimento, envolve participação da família, tudo isso nos vem à mente que é algo bom, que não tem nenhum mal nessas coisas. Então, só por isso já é algo que choca você. Além do que ele cita, do próprio apego emocional que você tem, as lembranças, os momentos que você passou nesse período com a sua família, com os amigos, com irmãos da igreja. Muitos de nós
pode dar um testemunho assim, semelhante. Ah, eu me lembro, dia 24, dia 25, do ano tal, eu estava na casa do fulano de tal, com a família. Então, existe essa ligação emocional, isso é inegável. Isso é inegável. Agora, veja, antes de continuar a leitura da carta, pense bem sobre isso. Por mais que seja inegável a conexão emocional que você tenha tido ou ainda tenha, lembre-se do que foi pregado no último sermão, em Jeremias, pela manhã. Pastor, não ouvi, então escute, ouça esse sermão. Eu não falo isso de forma aqui pedante para você, de forma nenhuma, mas encorajando. Escute o sermão e ouça acerca do que Deus fala por meio do profeta e fala em tantos outros textos bíblicos acerca daqueles que são movidos pelos seus sentidos, pelos seus desejos. Nós não somos animais, meus irmãos. Nós não somos animais. Nós não negamos, como cristãos, reformados, presbiterianos, que as afeições, elas de fato estão presentes, elas têm sim sua importância, mas elas devem ser subordinadas a Cristo, a palavra de Deus. A gente não é guiado pelas emoções, não deveríamos ser, pelo menos. Os animais são guiados pelo seu instinto. Nós temos intelecto, nós temos vontade, nós não podemos simplesmente dizer, porque eu estou sentindo algo, tomar uma decisão apenas baseado nisso. Se você for consistente e aplicar esse tipo de pensamento a outras questões, certamente você vai ter uma vida terrível. E o principal motivo é porque você estará em desobediência flagrante à palavra de Deus. Você não pode fazer isso. Ah, porque eu tenho apego por isso, eu não vou abrir mão. Dando um exemplo mais sério, mais grave com relação ao que as pessoas reagem, né? Não digo que é mais grave do que isso, tá? Não estou dizendo que é mais grave do que isso, porque falsa adoração a Deus é gravíssimo. Mais grave até do que eu vou falar agora. Mas as pessoas, costumeiramente, elas reagem de uma maneira mais espantosa com o adultério. Aí imagine um homem que está se envolvendo com uma outra mulher fora do seu casamento, ou a mulher se envolvendo com outro homem fora do seu casamento, e ela diz, eu não posso largar isso por causa do que eu sinto por ele, o que eu sinto por ela. Ora, não é a emoção, o sentimento que ela está sentindo ali que vai determinar se ela deve continuar aquela prática ou não. Aí você pensa, mas pastor, o senhor acabou de dar um exemplo muito grave. Esse é o ponto, porque você não vê a gravidade tão grande, ou no caso, maior até, na falsa adoração. Mas o meu ponto é, aplique o princípio. Você não pode ser guiado meramente pelo que você sente, pelas lembranças, pelos apegos, pelas memórias afetivas. Você não pode. Você tem que pesar na balança e ver se isso é de acordo com a palavra de Deus. Por mais que doe, seja algo difícil de você abrir mão. Continuando aqui a leitura da carta. Ele diz assim, ó. Por que Jesus não lavou as mãos de acordo com a tradição dos anciãos? Citando Marcos, capítulo 7, versículos 5 ao 7. Afinal, o que há de errado em lavar as mãos? Não fazemos isso o tempo todo? Alguém pode retrucar também. O que há de errado em ter uma árvore em sua casa, luzes em sua casa ou dar presentes? E eu responderia, não há nada de errado com essas coisas em si. Guarde muito bem isso, que eu já tenho ensinado sobre essa questão. Não é nada de errado com essas coisas em si. Ter uma árvore em casa, luzes em sua casa ou dar presentes. No entanto, a razão pela qual Jesus não lavou as mãos, de acordo com a tradição dos anciãos, não foi apenas porque era uma tradição feita pelo homem. Nem toda tradição feita pelo homem é errada. O cerne da razão pela qual Jesus não observou a lavagem das mãos de acordo com a tradição dos anciãos foi porque, além de ser uma tradição feita pelo homem, também era uma cerimônia religiosa. Este rito era parte da lei cerimonial dos fariseus, que não foi ordenada por Deus através de Moisés.
Era uma tradição de homens, mas foi apresentada como um mandamento de Deus. Jesus estava simplesmente aplicando o segundo mandamento à sua vida. Da mesma forma, quando alguém adiciona a descrição Natal a algo, por exemplo, luzes de Natal, árvore de Natal e etc., eles agora tornam algo comum religioso. Percebe a diferença? É a conexão que é feita entre esses objetos, essas coisas, com o caráter, a natureza de algo religioso. Em adoração a Deus, nesse caso, uma falsa adoração a Deus prestada através desses elementos, do uso desses elementos. Ele diz ainda: mas vamos voltar a Jesus e ao segundo mandamento. O que há de errado com uma imagem esculpida? Citando aqui Êxodo capítulo 20, versículo 4, que é o início aqui da descrição do segundo mandamento. Afinal, a legislação de adoração do tabernáculo e do templo do Antigo Testamento incluía todos os tipos de imagens e coisas físicas usadas na adoração, certo? Certamente, imagens de ouro feitas pelo homem não eram erradas em si mesmas. Eram? Não. Mas a questão é quando o homem decide que vai fazer uma imagem de sua própria criação para a adoração. A ideia é essa, criando uma imagem, ele mesmo, sem a ordem divina e usando aquilo para adorar ao Senhor Deus. Se você ler a história da Bíblia, esse princípio explica por que Deus ficou tão irado em Êxodo capítulo 32 com o bezerro de ouro. Eles adoravam o Deus verdadeiro, o Deus que os tirou do Egito, e ali usaram aquele instrumento para fazer uma festa para o Senhor. Mas de acordo com a sua própria maneira e não com a ordem de Deus. Foi por isso que Nadab e Abiú foram destruídos. Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2. Também foi porque Uzá foi morto, aquele mesmo que tocou na arca, segundo Samuel capítulo 6. E a principal razão pela qual Paulo está tão ali indignado com a igreja de Corinto em relação à ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11. É isso que Paulo condena em Colossenses 2, 23, e ele chama de adoração da vontade. É uma adoração que é de acordo com a vontade do homem, não de Deus. No final das contas, Deus não está satisfeito que simplesmente, escute muito bem isso, Deus não está satisfeito que simplesmente adoremos somente a Ele, mas devemos adorá-lo somente de acordo com sua determinação, de acordo com a sua designação, de acordo com a sua prescrição. Essa é a ideia. Sim, meu amigo, podemos pecar mesmo enquanto adoramos a Deus, o Deus verdadeiro. Adoração não é apenas uma questão do coração, é uma questão de forma também. Se podemos ditar como adoramos a Deus, então podemos controlar Deus. Mas Ele é um Deus zeloso, ciumento, e reservou essa parte da nossa experiência humana para a sua prerrogativa exclusiva. Ele diz assim: agora mesmo estou vestindo um moletom laranja e calças de moletom pretas. Estou sentado em uma cadeira preta e bebendo um chá quente descafeinado. Nenhuma dessas coisas é ordenada na Bíblia. Mas também não estou adorando a Deus por esses meios. Estou falando sobre quando e como nos aproximamos de Deus em adoração. Devemos fazê-lo de acordo com sua nomeação expressa. Deixa eu comentar isso aqui, ainda aqui brevemente também. Porque alguém pode objetar, né? Ô pastor, como assim não se está adorando a Deus enquanto escreve esse texto? Nós não adoramos ao Senhor Deus o tempo todo? Esse é um dos argumentos que eu muito escuto, e já muito li e ouvi pessoas citarem, para combaterem o princípio regulador do culto, dizendo que tudo é adoração. Mas essa é uma falsa ideia do que a Bíblia ensina sobre adoração.
Então, peraí, pastor, quer dizer então que eu não estou adorando a Deus quando eu estou no meu trabalho, fazendo um serviço doméstico, ou qualquer outra coisa? Veja, se o sentido em que você está usando a palavra adoração é o correto, então você está querendo dizer o seguinte: eu devo glorificar, eu devo exaltar o nome do Senhor em tudo que eu sou, em tudo que eu faço. Sim, nesse sentido você deve adorar ao Senhor Deus em todos os momentos, até mesmo quando você põe o lixo para fora de casa. Todavia, a palavra adoração, ligada à ideia de culto, biblicamente falando, existe o uso dela de uma maneira mais específica, mais restrita. E aí você tem três situações onde ela deve ser entendida, o seu uso aplicado. Na Assembleia Solene, isto é, no culto público, quando o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor. O culto familiar, quando a família se reúne no seu lar para adorar ao Senhor, culto doméstico. E o culto individual, o seu devocional prestado a Deus. Cada um desses três momentos, sendo cada um deles importantes, obviamente sendo o culto público mais importante de todos, eles são o termo adoração usado para eles é nesse sentido mais restritivo. Então é nesse sentido que o autor está usando aqui. Ele não está adorando a Deus por meio dessas coisas que ele está usando ou fazendo naquele momento. Adorando nesse sentido. Como assim? Eu vou aqui implementar algo da minha cabeça no culto a Deus que ele não ordenou de acordo com a minha própria vontade. Que culto? Uma dessas três esferas aqui que eu citei. Pública, familiar ou individual. Na continuidade do texto ele diz: dificilmente vale a pena mencionar que o Natal não está na Bíblia, nem foi... Perdão, ele diz assim: vale a pena mencionar que o Natal não está na Bíblia, nem foi ordenado por Deus. Claro, anjos e reis celebraram o nascimento de Cristo. Ouça bem isso. Mas esse foi o nascimento real de Nosso Senhor e não um dia santo anual. Os apóstolos nunca sugeriram, nem ordenaram que a igreja honrasse Cristo todos os anos com um dia santo comemorando sua ressurreição ou seu nascimento. É claro que ele diz isso sobre a ressurreição aqui, ele não está negando o dia do Senhor, tanto que ele vai falar em seguida. Ele está dizendo o seguinte: Deus, por meio dos apóstolos, não disse, vocês vão celebrar, fazer um outro dia aqui santo. A ideia é, tudo que aconteceu na obra da redenção, sendo como ainda mais enfaticamente mencionado, a ressurreição, tudo isso é celebrado no dia que Deus designou, que é o dia santo. Sendo que a ressurreição ela marca essa mudança do sétimo para o primeiro dia da semana, pois o Senhor ressuscitou no domingo, no dia da semana. Mas não há, e esse é o que eu estou querendo dizer, não há uma determinação apostólica para outro dia ser guardado em referência a qualquer ato da redenção, inclusive da ressurreição, uma vez que ele já é celebrado no domingo. Vai ficar bem claro aqui, tá? Continuando. Simplesmente não está na Bíblia. A Bíblia fala apenas de um dia santo semanal. E é que ele vai citar Êxodo capítulo 20, versículo 8, acerca do quarto mandamento, Levítico 23, versículo 3, João 20, versículos 1, 19 e 26, e Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Ou seja, a Bíblia fala apenas de um dia santo semanal em que o povo de Deus o adora e comemora e honra todos os seus feitos poderosos na criação, providência e redenção. É isso que o povo de Deus é repetidamente exortado a guardar. Também cita Hebreus 10, 25, 1 Coríntios 11, 20, Tiago 2, 2. Não uma celebração anual do nascimento de Cristo. A encarnação é certamente uma doutrina essencial da fé cristã. Mas se Deus quisesse que celebrássemos isso todo ano, ele nos teria dito, que é uma obviedade, né, irmãos? Uma obviedade. Aprove ao Senhor nem mesmo
nos revelar o dia específico que o Salvador nasceu. Nós não temos, na palavra de Deus, a menção a isso. Nós não sabemos qual foi o dia especificamente que o Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, Deus Filho, nasceu nesse tempo, nessa história aqui, na história humana. Veja, e você sabe muito bem, se você tem o costume, espero que sim, o hábito de ler a palavra de Deus, já deve ter visto no Antigo Testamento o calendário litúrgico da Antiga Aliança, que Deus entregou por meio de Moisés. E, irmãos, na verdade, todas aquelas festas ali mencionadas, elas tinham um período determinado por Deus para acontecer. Vai do dia tal ao dia tal do mês tal. Por quê? Porque era da vontade de Deus que essas festas fossem celebradas. E quando Deus quer que algo seja feito, Ele diz. Ele diz. Uma vez que Ele não disse o dia, Ele não nos revelou o dia que o Senhor Jesus Cristo nasceu, nós não sabemos como alguém pode argumentar dizendo que essa é a vontade de Deus, que nós celebremos isso. Observe que o autor já refutou o argumento de que é dito, né? Mas os anjos, as pessoas se alegraram com a vinda de Cristo. Ora, mas isso é muito diferente, como eu já expliquei, inclusive, no primeiro estudo, no domingo passado, de tornar um dia santo que Deus não tornou. Uma coisa é eu ser grato a Deus pela encarnação de Cristo. Uma coisa é eu todos os dias louvar ao Senhor Deus por isso, inclusive no culto solene, no dia do Senhor, ser grato e louvar a Deus, bendizer ao Senhor pelo nascimento de Cristo, pela sua encarnação. Isso é uma coisa, deve ser feito. Outra coisa é tornar um dia santo, a semelhança do dia do Senhor. Dizer que esse dia é um dia especial, deve ser celebrado em comemoração a um ato da redenção. Só Deus pode instituir tal dia. Só Deus. Continuando. Sem dúvida, esse ensinamento tem implicações práticas enormes. É minha opinião que alguns cristãos sinceros param de considerar essas questões por causa da pressão de seus pais, filhos ou até mesmo de seus cônjuges. Mas devemos temer a Deus mais do que ao homem. E em nossa própria posição, de acordo com o 5º mandamento, fazer tudo o que pudermos para proibir o pecado em nossa vida. A cessação do Natal muito provavelmente agitará a vida familiar e trará muitas conversas embaraçosas, eu que o diga. Mas devemos, isso aqui é grifo meu, tá? Mas devemos buscar agradar a Deus primeiro antes do homem. Devemos estar dispostos a sofrer por causa da justiça. Mas além disso, também é para o seu próprio bem. O dia santo semanal é o único dia santo que Deus abençoou. Está falando do dia do Senhor aqui, citando Êxodo capítulo 20, versículo 11, e Isaías 58, versículo 14. Este é o dia em que, pelo Espírito de Deus, ele desce e abençoa aqueles que o buscam pela fé nas ordenanças de adoração que ele designou. O Natal sempre irá decepcioná-lo e nunca satisfará. Mas o dia santo semanal, pela graça de Deus, trará alimento espiritual para sua alma que durará. Você quer crescer em Cristo? Guarde o dia santo que ele designou e veja o que acontece com sua alma. Então, meu caro amigo cristão, aqui está o motivo pelo qual eu não celebro o Natal e porque você também não deveria celebrá-lo. Por favor, considere essas palavras e que o Senhor seja gracioso conosco. Atenciosamente, seu amigo Samuel Kitchen. Escrito em 23 de dezembro de 2023. Como eu disse, irmãos, uma carta aberta aqui, o título é esse, uma carta aberta sobre a observância do Natal, com um tom bastante pastoral. Não conheço o ministro, mas digo pelo seu tom, pelo seu texto, né? Expressa a preocupação de um homem que está demonstrando o amor pelas ovelhas, pela vida dos irmãos em Cristo, não apenas da sua igreja, mas os irmãos espalhados ao redor do mundo. E eu queria que vocês entendessem isso, não apenas os irmãos que me ouvem agora aqui nesse estudo, mas também que porventura
irão me ouvir em outro momento, na gravação. Existe, sim, a questão da querela presente. Há uma disputa, sim, uma divergência teológica. Não tenha dúvida quanto a isso. Mas sempre o alvo da teologia deve ser o quê? Glorificar ao Senhor Deus. E ao mesmo tempo, e abaixo disso, subordinado a isso, também visar o bem da igreja, servir a igreja. Eu, quando me posiciono acerca dessas coisas, como estou fazendo de maneira tão aberta nesses últimos dias, a preocupação é essa. E digo isso por causa da graça de Deus na minha vida, não por algum mérito pessoal. A preocupação é que os irmãos observem o que a palavra de Deus diz. Não é para a gente poder parecer mais radical para os outros. Olha como eles são radicais, como eles realmente são assim, bem zelosos. Olha, não é nada disso. Ou então para querer parecer mais fiel do que os outros, ou mais puro. Não. É amor pelas almas. Amor pelas vidas. O pronunciamento público de uma posição como essa, em nossos dias, não tenha dúvida, que atrai e muito consideravelmente oposição. Dentro do nosso próprio contexto. O que é lamentável. Uma vez que a nossa própria igreja, eu estou falando aqui da nossa denominação, ela abraça essa celebração. Todos sabem disso, isso é notório. Há várias igrejas da IPB que, infelizmente, elas não apenas você tem pastores e irmãos em Cristo que defendem como algo que pode ser celebrado, mas que fazem até cultos, enfeitam suas igrejas com inúmeros ornamentos e parafernálias de origem pagã, misturadas com o cristianismo, e prestam culto a Deus com essas coisas. E sim, eu friso, irmãos em Cristo, que estão enganados, estão errados, e precisam se arrepender quanto a isso, mudarem sua posição quanto a isso. Então esse é o nosso apelo. Eu falo isso também, aproveitando as palavras do reverendo Samuel Kitchen, que você pondere acerca disso. Pastor, mas a carta é tão simples, é tão enxuta assim. O estudo, a primeira parte, foi dado no Discurso do Senhor. Escute os argumentos mais elaborados, mais profundos, a primeira parte. Ouça a segunda parte no próximo dia do Senhor, se Deus assim nos conceder essa oportunidade. E depois de tudo isso, ainda ficando alguma dúvida, que pode ficar, é claro, você procure a mim, eu estarei à disposição para orientar e ajudar quanto a isso. No próximo dia do Senhor, a minha intenção ainda, é claro, é tratar de algumas questões teológicas, mas também trarei algumas coisas mais práticas ainda, de como lidar com algumas situações, entre elas com as pessoas próximas a nós, que nós amamos, queremos muito bem, que nós a temos como irmãos em Cristo, essas pessoas, mas que existe essa discordância, que ela é séria, ela é grave e precisa ser, antes de qualquer outra coisa, por questão de consciência, tratarmos assim. A palavra de Deus tem precedência, ela deve ser prioridade da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, também demonstrar amor e compaixão por aqueles que estão enganados quanto a algum falso ensino. Ao mesmo tempo que a gente ora por eles e também tendo a oportunidade de dar testemunho da verdade a eles. Confiando no Senhor, que governa e cuida da sua igreja. Deus abençoe, meus irmãos, e que a gente possa caminhar assim, na luz do Senhor, sendo guiados por Ele para fazer sua vontade. Amém.